Olá, gente! Meu nome é Cristiane. Eu tô aqui hoje para poder inserir essa aula de sistema nervoso para vocês, para a gente poder incluir esse novo conteúdo da apostila de vocês, que está na unidade 35 a partir da página 20, tá? Já que essa agora é a minha única forma de comunicação com vocês para poder explicar esse conteúdo diante dessa situação mundial que nós estamos vivendo, que assim seja. Então, eu vim falar para vocês sobre esse sistema nervoso e para começar nós temos a função geral desse sistema nervoso, que é a função sensitiva, integradora e motora. A função sensitiva, ela capta os estímulos externos e internos do meio externo do corpo, como por exemplo um estímulo visual, um estímulo sonoro, um estímulo de toque, ou um estímulo interno de dentro do corpo, como por exemplo uma azia, né, que diminui o pH do estômago, mais ainda do que o pH baixo que ele já trabalha. Então essas sensações externas ou internas são captadas, são integradas a partir dessa função integradora, que vai fazer a análise, o armazenamento e vai dar uma resposta, tudo bem? E aí a função motora, ela vai efetuar essa resposta, então ela vai responder ao estímulo do meio por meio da ação muscular ou a ação glandular, a ação de um músculo, seja esse músculo liso de um órgão, né? Músculo estriado esquelético, músculo que a gente controla, o músculo cardíaco, como por exemplo um estímulo visual que aumenta o batimento cardíaco, né? Isso também passa por essas três funções: sensitiva, integradora e motora, ok? Nós temos duas grandes divisões aqui do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. E ainda é importante falar sobre o sistema nervoso autônomo depois, ok? Sobre o sistema nervoso central, nós temos a estrutura de sistema nervoso central entre cabeça e tronco, tá? Então nós temos participando da composição desse sistema nervoso central as meninges, o encéfalo e a medula espinal, ok? Falar medula espinal ou espinhal dá no mesmo, tudo bem, gente? Falando primeiramente sobre as meninges, são camadas protetoras abaixo do crânio entre o encéfalo, tá? E aí nós temos essas três meninges. A dura mater, ela é a membrana mais dura e mais externa, mais próxima ao crânio. A aracnoide é uma estrutura intermediária, né? Ela fica no meio das duas e ela é mediana em dureza também. Ela nem é tão dura quanto a dura mater e nem tão molinha quanto a pia mater. A pia mater é a camada mais de dentro, certo? É a membrana mais molinha. E essa membrana, ela possui vasos sanguíneos para nutrir e oxigenar as células que estão ali no sistema nervoso central. Então, elas são muito importantes. E essas camadas, essas membranas, que quando inflamam, elas causam meningite. E por isso que elas são tão perigosas, porque deixam de oxigenar as células do sistema nervoso central. Tudo bem? Passando, nós vamos falar sobre o encéfalo. Quando a gente fala de encéfalo, todas essas estruturas participam da formação do encéfalo, tá? Então, falar encéfalo e falar cérebro não é a mesma coisa. O cérebro, ele compõe o encéfalo, é o órgão mais importante do sistema nervoso inteiro, mas não é o único, tudo bem? Então, esse cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e no meio eles são ligados por uma estrutura chamada corpo caloso, beleza? Tem a estrutura mais externa, que se chama córtex, e ali naquela estrutura do córtex tem a massa cinzenta, e a parte mais interna, mais do meinho do cérebro, existe a medula, é chamado de medula, e ali existe a massa branca, tudo bem? Então é o órgão mais importante do sistema nervoso central, porque ele vai controlar movimentos, interpretar estímulos, coordenar a inteligência, a memória, o raciocínio, a imaginação, tá? Então por isso que ele se torna um órgão tão importante assim.
Passando, nós vamos para a estrutura do tálamo. O tálamo, ele tem corpos celulares, onde o córtex se comunica com o sistema nervoso. Então, vamos lembrar, o córtex é a estrutura mais externa do cérebro e vai se comunicar com o resto do sistema nervoso. Então, é o tálamo que faz essa intermediação, tá? Os corpos celulares é a celulinha em si dos neurônios que vão pegar essa comunicação do cérebro e transmitir para o resto do sistema nervoso, tá? Temos a estrutura do hipotálamo, que é responsável pelo sono, sede, apetite, pelo equilíbrio térmico, pelas emoções, e também está ligado à hipófise, que é uma glândula importante do sistema endócrino e que é dividido em duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. E essa glândula da hipófise nós já estudamos no último conteúdo de sistema endócrino, tudo bem? Passando, nós temos a estrutura do cerebelo, que também é dividido em dois hemisférios. Então, a gente tem a estrutura do cérebro, mais para baixo, na parte de trás do crânio, né? A estrutura do cerebelo, menorzinho, e também é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E no meio, eles também são conectados por uma estrutura, nesse caso, chamado vermis, tá? O cerebelo, ele tem a função de coordenar o equilíbrio, a postura e o movimento. Por exemplo, o movimento ao andar, que aí inclui esse equilíbrio, né? Porque quando a gente anda, a gente movimenta os braços junto com as pernas num movimento contrário, para manter esse equilíbrio, tudo bem? Então, essa função aí, quem exerce é o cerebelo, beleza? Passando, nós temos a estrutura da ponte, que fica abaixo do cérebro, com as funções de conduzir o impulso nervoso e atuar como centro nervoso. Tá? Então, ele faz essa conexão entre o sistema nervoso central, entre o encéfalo e a medula, tudo bem? E o bulbo, ele tem a ligação do cérebro com a medula espinal e que conduz os impulsos nervosos nos dois sentidos, da medula espinal para o cérebro e do cérebro para a medula espinal, tá? A ponte, ela faz essa condução dos impulsos nervosos com o resto do sistema nervoso, com o resto do centro nervoso, e o bulbo especificamente do cérebro com a medula espinal, tá? Essa estrutura do bulbo tem uma estruturinha chamada nó vital. É uma partezinha bem atrás na nossa nuca. Eu acho que vocês já viram em filmes, em série, alguma coisa assim, alguma pessoa que toma uma pancada nesse lugar e ela morre imediatamente, porque esse nó vital, ele é responsável pelos movimentos cardíacos e respiratórios. Se a pessoa toma uma pancada no lugar exato ali que chega a romper esse bulbo, a pessoa perde imediatamente essas funções e aí ela morre instantaneamente, tudo bem? Passando, nós vamos falar sobre a medula espinal, tá? A medula espinal, ela tem um cordão nervoso que passa dentro do canal neural. Esse canal neural é um buraquinho, literalmente, dentro de cada uma das vértebras da coluna vertebral. Então, forma um canal, literalmente, de fora a fora, em todas as vértebras da coluna vertebral. E aí, essa medula espinal passa ali como um cordão de cerca de 45 centímetros de comprimento e a espessura de um dedo, mais ou menos, tá? Na parte inferior, na parte lombar, na parte sacrococcígea já da coluna vertebral, esses nervos, eles vão se estender em feixes. Não vai se estender mais como um cordão único, ele vai se desmembrar, digamos assim, em feixes, compondo a cauda equina. Por isso desse nome, cauda equina, lembra uma cauda de cavalo mesmo, porque esses feixes ficam bem fininhos, então o final da medula espinal não é num cordãozinho, é nesses feixes da cauda equina, tudo bem? A função da medula espinal é de ser uma estação de retransmissão para o encéfalo, recebendo os nervos do sistema nervoso periférico e os estímulos, tudo bem?
E essa medula espinal, ela também vai ser responsável pela elaboração do ato reflexo. Esse ato reflexo que eu coloquei aqui para vocês, como uma resposta motora que vai precisar de um receptor, uma via de condução e um efetor, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais especificamente do ato reflexo por último para vocês, beleza? Passando, a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico do lado de cá. Esse sistema nervoso periférico, ele vai transmitir informações para o sistema nervoso central sobre os estímulos do ambiente e vai levar os impulsos aos músculos e às glândulas para que possa ocorrer essa resposta. Tudo bem? Então ele vai captar as informações externas e mandar para o sistema nervoso central, ainda que seja através da medula espinal, já faz parte do sistema nervoso central, então ele faz essa condução desse estímulo aí através de nervos e de gânglios, tudo bem? Os nervos são feixes de fibras nervosas que vão possuir vasos sanguíneos para nutrir aquelas fibras nervosas ali. Esses nervos transmitem os impulsos das diversas regiões do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e vice-versa. Então, ele vai fazer essa transmissão, essa comunicação entre o sistema nervoso periférico e o central. Tudo bem? Por isso que os nervos são tão importantes. E aí, existem nervos com função motora, que transmite o impulso dos centros nervosos para os órgãos efetores, os órgãos que vão efetuar a resposta. E aí, eu só não coloquei ele como a parte aqui, porque ele está realizando a função do sistema nervoso como um todo, tudo bem? Nós temos ainda os gânglios, que são dilatações dos nervos, com aglomerados de corpos celulares, de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, ok? Temos os nervos como subdivisão dos nervos, os nervos cranianos e os raquidianos, também chamados de espinais, ou espinhais, dá no mesmo falar, ok? Esses nervos cranianos, eles são 12 pares, onde 10 deles originam o encéfalo. Alguns vão possuir fibras sensitivas, outros vão possuir fibras sensitivas e motoras, e aí eles são considerados nervos mistos. Os que têm fibra sensitiva e motora, eles vão perceber estímulo e responder a eles, ok? E os nervos raquidianos, também chamados de espinais, são fibras dorsais e ventrais, na parte de trás e na parte da frente da medula, que se originam ao redor, então, da medula espinal e que são mistos, eles vão ter a função sensitiva e motora. Tudo bem? Passando, a gente ainda precisa falar sobre o sistema nervoso autônomo, SMA, tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele é fundamental porque ele controla as funções viscerais, os músculos lisos e o músculo cardíaco. Músculo liso é o que compõe a parte interna de todos os nossos órgãos, tá? Os nossos órgãos, eles possuem movimento e esses movimentos não são controlados, então participam de formação de músculo liso. A gente tem uma movimentação involuntária, assim como o músculo cardíaco, que tem uma movimentação involuntária, ok? No caso do músculo cardíaco, inclusive, é por conta do automatismo que faz esse músculo bater o tempo inteiro, independente da nossa vontade. E aí, então, quem controla esses movimentos desses músculos lisos, cardíacos, essas funções viscerais como um todo, é o sistema nervoso autônomo, ok? Ele controla ainda o ritmo respiratório, a pressão, os batimentos cardíacos, né? E também a contração da musculatura lisa visceral, tá? Musculatura lisa que compõe todos os músculos, todas as vísceras. E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático, ok? Essas duas funções aqui, elas são equivalentes e antagônicas. O que isso quer dizer? O sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão agir nos mesmos processos, nos mesmos lugares, digamos assim.
só que de maneira contrária, um em relação ao outro, tá? Por exemplo, quando a gente estiver falando sobre os batimentos cardíacos, enquanto o sistema nervoso autônomo simpático acelera esses batimentos, o sistema nervoso autônomo parasimpático vai diminuir esses batimentos. Então, percebam, é a mesma função, só que age de maneira antagônica, age de maneira contrária um em relação ao outro. Sobre os vasos coronários. Vaso coronário é um vaso que vai nutrir o músculo cardíaco. Ele passa pelo lado de fora do coração e vai nutrir o miocárdio, tá? Enquanto o sistema nervoso autônomo simpático dilata esses vasos coronários para permitir a maior passada de sangue ali, o parasimpático contrai. E sempre que contrai algum vaso, qualquer que seja ele, aumenta a pressão. Tudo bem? Os brônquios e os bronquíolos, que são estruturas pulmonares, né, estrutura de troca gasosa dentro do pulmão, também vai sofrer a ação do sistema nervoso autônomo. O simpático vai dilatar os brônquios e bronquíolos e o parasimpático vai contrair, ok? Então percebam, sempre vai ser a ação contrária, beleza? O peristaltismo são os movimentos peristálticos, movimentos ondulatórios, principalmente do sistema digestório, para empurrar sempre o bolo alimentar mais para frente, tá? O sistema nervoso autônomo simpático vai diminuir esse peristaltismo, esses movimentos, e o sistema nervoso autônomo parasimpático vai aumentar esse peristaltismo, esses movimentos ondulatórios, ok? Sobre a pressão arterial, o sistema nervoso autônomo simpático aumenta a pressão arterial e o sistema nervoso autônomo parasimpático diminui essa pressão arterial. Tudo bem? E o último, sobre a pupila dos olhos. Enquanto o sistema nervoso autônomo simpático dilata a nossa pupila, geralmente em lugares mais escuros, em lugares com uma menor incidência de luz, né? Ou então quando a gente tem alguma emoção mais forte que dilata a pupila, é causado pelo sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático vai contrair essa pupila. Tudo bem? Para terminar isso aqui, eu falei para vocês que eu ia voltar nessa parte de ato reflexo, certo? Então, esse ato reflexo é uma resposta motora involuntária, que vai ocorrer após um estímulo sensorial. Esse estímulo vai ser, por exemplo, um estímulo sensorial visual. Tem uma bola vindo na nossa cara, né? Como que a gente vai ter o ato reflexo de só olhar a bola vindo e só tirar a cara? Porque vai precisar de um receptor, uma via de condução e um efetor. O receptor, ele vai captar aquele estímulo, no caso desse exemplo aí, o estímulo visual, e esse estímulo é que vai originar o ato reflexo, certo? A via de condução nervosa, ela vai ser formada por um neurônio sensitivo e a partir dele, por meio de neurônio motor para os órgãos efetores. Então, por isso que é um movimento tão rápido, que é uma resposta tão rápida. Porque não precisa dessa informação chegar até um centro nervoso, que no caso é o cérebro, para poder interpretar a informação e depois comandar uma resposta. Essa informação, como a gente consegue ver aí na imagem, ela é recebida pelo estímulo, né? No caso do calor, é recebido pelos sensores de calor da própria mão, vão só para a medula espinal e dali esses efetores já voltam com uma resposta para, no caso, o músculo do braço para poder tirar direto a mão dali para concluir esse ato reflexo. Então, por isso que ele é tão rápido, acontece em milésimos de segundos, isso tudo que eu demorei esse tempo todo para explicar para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido, tenham gostado. E aí, é isso. Curte, compartilha, passa para os seus amigos, caso não tenham tido acesso a essa videoaula aqui. E é isso, galera. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, até a próxima.